Você acredita que o destino pode unir duas pessoas completamente diferentes por um motivo que ninguém entende? Pois o que você vai ver agora é de arrepiar. Um bilionário solitário levou uma mulher em situação de rua para cuidar de sua mãe idosa e doente. Só que, ao voltar para casa, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Me conta uma coisa antes da gente começar. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Leonardo Vilela era um homem poderoso, daqueles que você vê na capa de revista, bilionário, dono de empresas pelo mundo, mas com uma alma que preferia a simplicidade. Morava em uma mansão discreta num bairro nobre, mas sempre gostava de caminhar sozinho pelas ruas da cidade, sem seguranças, sem ostentação. Aquela tarde parecia como qualquer outra. Nuvens cinzentas no céu e o cheiro de pão quente no ar. Mas algo aconteceu. Um leve puxão em sua cintura o fez parar. Quando olhou para o lado, viu uma mulher magra, roupas rasgadas, pele marcada pelo sol. Ela segurava sua carteira com as mãos tremendo. Não parecia ter decidido ainda se correria ou devolveria. "Ei!" disse Leonardo, sem elevar o tom. A mulher congelou. Seus olhos estavam cheios de medo, como se esperasse ser espancada ali mesmo. "Desculpa", sussurrou. Leonardo não afastou a mão dela. Pelo contrário, falou calmamente. "Você está com fome?" Pergunta pegou a mulher de surpresa. Esperava tudo, menos compaixão. Ela assentiu. "Vem comigo. Vamos comer algo." Ela hesitou, mas o estômago roncando falou mais alto. E assim, com passos cautelosos, ela passou a segui-lo. Foram até uma padaria próxima. Leonardo pediu 2 pães na chapa e suco. A mulher mal esperou o prato encostar na mesa. Mordeu o pão com a fome de quem não via comida há dias. "Qual seu nome?" perguntou ele. "Ana", respondeu sem tirar os olhos do prato. "Ana, você sabe que poderia ter se metido em uma grande encrenca tentando roubar, né?" "Eu sei", disse ela, enxugando a boca com o dorso da mão. "Mas é difícil quando não se tem nada." Leonardo viu que não era maldade, era desespero. E mesmo sendo um homem acostumado a grandes negócios e reuniões, ele sentiu algo naquela mulher que não soube explicar. "Você tem onde dormir hoje?" perguntou. Ela apenas abaixou os olhos. A resposta estava no silêncio. Leonardo respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão maluca aos olhos do mundo. "Ana, vou te levar para minha casa hoje. Você vai dormir em segurança. Amanhã a gente vê o que fazer, pode ser?" "Por quê?" perguntou ela desconfiada. "Porque eu posso. E porque todo mundo merece uma segunda chance." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então se levantou, sem dizer uma palavra, mas com os olhos marejados. O caminho até a casa de Leonardo foi silencioso, mas cheio de tensão no ar. Ana caminhava alguns passos atrás dele, olhando tudo ao redor como se esperasse cair em uma armadilha a qualquer momento. A cidade aos poucos ia ficando para trás, dando lugar a ruas mais arborizadas e casas imponentes. Quando chegaram, ela se deparou com uma mansão elegante, mas discreta, escondida atrás de um portão de ferro preto e uma cerca viva bem cuidada. Leonardo abriu o portão com naturalidade, como quem estava apenas voltando para casa. Ana hesitou por um instante, mas acabou entrando. Lá dentro, tudo parecia limpo, organizado, acolhedor e ao mesmo tempo tão distante do mundo que ela conhecia. A casa tinha cheiro de chá e livros antigos. Do fundo do corredor, uma voz idosa ecoou, chamando por Leonardo. Era Dona Teresa, sua mãe. Uma mulher frágil, já debilitada pela idade e por uma doença que a obrigava a passar os dias sentada em sua poltrona preferida, junto à janela. Dona Teresa observou Ana com um olhar firme, sem levantar a voz, mas transmitindo tudo o que pensava apenas com os olhos.
Era uma mulher acostumada a viver entre verdades não ditas e silêncios pesados. E naquele instante entendeu que aquela desconhecida que acabara de entrar na casa trazia mais do que roupas sujas e desconfiança. Trazia mistérios. Trazia um passado. Leonardo mostrou a Ana um quarto simples, com uma cama arrumada, uma toalha dobrada e uma janela que dava para o jardim. Ana observou tudo com olhos desacostumados. Pela primeira vez em muito tempo, tinha um teto, um cobertor limpo, uma porta que trancava por dentro. Ela se sentou na cama sem saber o que fazer. O colchão cedeu sob seu peso com uma suavidade estranha para alguém acostumada ao concreto frio das calçadas. O silêncio da casa era novo, quase desconfortável. Ali, entre quatro paredes seguras, Ana sentiu algo que há muito não sentia: vulnerabilidade. No quarto ao lado, Dona Teresa chamava Leonardo. Ela queria falar sobre a mulher que agora dormia sob o mesmo teto. Disse que havia algo de estranho naquela menina, algo que a fazia lembrar de coisas que ela preferia esquecer. Leonardo não entendeu o que a mãe queria dizer, mas ficou com aquilo na cabeça. E Dona Teresa, mesmo sem certezas, sabia que aquele encontro não era aleatório. Nada na vida era por acaso. Ana acordou cedo. Ainda não estava acostumada com o silêncio. A ausência de buzinas, gritos ou passos apressados era quase perturbadora. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. A cama macia, o quarto limpo, o cheiro de café vindo da cozinha. Tudo parecia um sonho distante demais da realidade que conhecia. Levantou-se devagar, com receio de quebrar o encanto. Caminhou pelo corredor em silêncio, os pés descalços, sentindo o frio do piso. Na cozinha, encontrou Dona Teresa já desperta, sentada à mesa com o olhar atento e a expressão séria. Leonardo servia o café, tentando manter o ambiente leve. Ana se sentou, tímida, sem saber se tinha permissão para estar ali de verdade. A mesa estava posta como se fosse uma manhã qualquer, para uma família qualquer. Mas nada ali era comum. Enquanto tomavam o café, Dona Teresa não tirava os olhos de Ana. Não era uma vigilância agressiva, mas um tipo de observação profunda, quase como se estivesse tentando decifrar algo que não fazia sentido. Ana, por sua vez, evitava o contato visual. Sua presença ali parecia frágil, provisória, como se pudesse ser retirada a qualquer instante. Pouco depois, Leonardo saiu para resolver assuntos pessoais. E foi nesse momento, sozinhas, que Dona Teresa tomou a iniciativa. Chamou Ana até seu quarto e, sem muita explicação, começou a mostrar a ela uma caixa antiga com objetos guardados. Fotografias envelhecidas, panos de crochê, bilhetes manuscritos. Cada peça parecia carregar décadas de memórias silenciosas. Ana, com as mãos ainda sujas do passado, tocava cada item com uma delicadeza surpreendente, como se soubesse intuitivamente que estava lidando com fragmentos de algo maior. Com o tempo, Dona Teresa foi percebendo que havia mais em Ana do que a aparência deixava transparecer. Por trás do cansaço, da roupa velha e do olhar desconfiado, existia algo familiar, um tipo de força silenciosa, uma firmeza que não combinava com a fragilidade que se espera de alguém em situação de rua. Era como se Ana tivesse enfrentado muito mais do que o mundo sabia, e ainda assim permanecesse ali, firme, inteira, mesmo que quebrada por dentro. Dona Teresa não era mulher de fazer amizades facilmente, mas com Ana algo começou a mudar. Aos poucos, a desconfiança deu lugar a uma curiosidade sincera, e a curiosidade a uma espécie de conexão que nenhuma das duas conseguia explicar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha, quase confortável. Ana ajudava em pequenas tarefas, sempre em silêncio, sempre observando. Leonardo notava como ela parecia deslocada e, ao mesmo tempo, absurdamente atenta a cada detalhe da casa,
como se já conhecesse aqueles corredores, aqueles móveis, aquele jardim. Mas não foi só ele que percebeu. Maria Antônia, a cuidadora de Dona Teresa há mais de 10 anos, notou desde o primeiro dia que algo em Ana não parecia certo. Era prestativa demais. Sabia onde estavam as coisas antes de serem mostradas. Organizou as almofadas da sala exatamente como Dona Teresa preferia, mesmo nunca tendo visto a idosa arrumá-las assim. Detalhes pequenos, mas constantes. Maria começou a observar. Ana desenvolveu o hábito de passar horas na biblioteca. Dizia que gostava dos livros, mas raramente lia. Ficava apenas parada em frente às estantes, os olhos fixos, como se procurasse por algo que não conseguia nomear. Em uma tarde chuvosa, Leonardo a encontrou ali. Ela estava com um livro nas mãos, mas não o abria. Apenas o segurava, encarando a capa. Ao se aproximar, ele percebeu o título: Segredos de Família. Era um exemplar antigo, esquecido nas prateleiras, mais voltado para genealogias e heranças do que para histórias. Mas algo naquela escolha o incomodou. Quando Ana percebeu a presença dele, colocou o livro de volta rapidamente e saiu do cômodo sem dizer nada. Leonardo ficou parado por alguns segundos, olhando para a estante, com a estranha sensação de que havia algo ali que ele não estava entendendo. Mais tarde, ao organizar alguns papéis antigos no escritório, Maria Antônia encontrou um envelope amarelado escondido no fundo de uma gaveta. Dentro, uma nota escrita à mão com caligrafia antiga. Não deixe o passado voltar a esta casa. Proteja o que resta. A mensagem, seca e direta, provocou um arrepio imediato. A cuidadora sabia reconhecer a letra. Era de Dona Teresa. Mas por que teria escondido algo assim? Guardou o bilhete no bolso e subiu até o quarto da idosa. Quando mostrou o papel, Dona Teresa apenas suspirou, olhando para o vazio com os olhos cheios de silêncio. Não negou, não explicou, apenas confirmou o que Maria já suspeitava. Havia segredos naquela casa, e Ana estava no centro deles. A biblioteca tornara-se o refúgio de Ana. Era o único lugar da casa onde se sentia livre para explorar sem ser interrompida. Em uma dessas visitas silenciosas às estantes empoeiradas, ela encontrou algo diferente. Um pequeno baú, escondido atrás de livros grossos e esquecidos, chamou sua atenção. Dentro do baú havia cartas antigas, objetos de valor emocional e algumas fotografias. Uma, em especial, a fez parar. Era uma imagem em preto e branco de um grupo de pessoas sorrindo em frente à mesma casa em que agora estava hospedada. À primeira vista, parecia apenas mais uma lembrança de família. Mas algo naquela foto a paralisou. No canto da imagem, uma mulher segurava pela mão uma menina pequena. A mulher parecia familiar. A menina tinha o mesmo olhar que Ana via toda vez que se olhava no espelho. Era como olhar para si mesma. Leonardo entrou na biblioteca instantes depois. Viu Ana segurando a foto com expressão de choque. Ela tentou disfarçar, colocando tudo de volta no baú e se afastando. Mas Leonardo notou. Algo naquela imagem a havia afetado profundamente. Ficou sozinho no cômodo por alguns minutos. Pegou a mesma foto, olhou com mais atenção. Reconheceu rostos, seus pais, tios e Rosana. Rosana havia trabalhado naquela casa há muitos anos. Ele se lembrava vagamente. Era uma mulher sorridente, gentil, de quem sua mãe raramente falava. E a criança com ela. Parecia demais com Ana para ser coincidência. Leonardo sentiu um aperto no peito. Uma intuição incômoda nasceu ali. Começava a suspeitar que aquela garota perdida que ele levara para casa não era tão desconhecida assim. Nas semanas seguintes, o nome Rosana passou a ecoar pela casa como um sussurro incômodo. Maria Antônia, que já estava desconfiada desde o começo, confirmou que Rosana havia trabalhado ali antes dela.
Nunca contaram o motivo de sua saída repentina. Simplesmente sumira. Dona Teresa evitava falar sobre o assunto, mas Ana não parou de buscar. A cada canto da casa, a cada caixa antiga aberta, encontrava pistas, um bordado com as letras R e M, um bilhete desbotado com frases sem destinatário, um perfume esquecido no fundo de uma gaveta. Tudo apontava para uma mulher que havia sido apagada da história da família Vilela, e ao que tudo indicava, essa mulher era sua mãe. Depois de tantos sinais, Leonardo não podia mais ignorar a inquietação que crescia dentro dele. Voltou à biblioteca em silêncio, vasculhou gavetas e caixas até encontrar algo mais concreto. Um envelope antigo, lacrado com cera vermelha. Dentro dele, uma certidão de nascimento. Seu coração disparou. O nome da mãe, Rosana Monteiro. Nome do pai, não informado. Nome da criança, Ana Monteiro. A verdade estava ali, escrita com tinta velha e fria. Ana era filha de Rosana e, muito provavelmente, filha de seu pai também. Leonardo sentou-se com o documento nas mãos e o peito pesado. A garota que havia levado para casa por impulso, a quem oferecera abrigo por compaixão, era possivelmente sua meia-irmã. Uma ligação de sangue que vinha sendo apagada há décadas. Leonardo subiu as escadas com passos firmes e silenciosos. Encontrou Dona Teresa sentada em sua poltrona, como sempre, olhando para o jardim. Quando ele mostrou o documento, ela apenas fechou os olhos. Não havia surpresa em sua expressão, apenas o cansaço de quem carregava um segredo por tempo demais. Ela não negou, não tentou justificar de imediato. Admitiu que Rosana engravidou enquanto trabalhava ali, que o pai de Leonardo se recusou a assumir a criança, que ela própria, pressionada pelo medo do escândalo e pela defesa da reputação da família, decidiu afastar Rosana e, com isso, apagar toda a história. Disse que achava que a criança jamais voltaria, que o passado havia ficado enterrado para sempre. Mas ele voltou, em carne, osso e olhos iguais aos da mãe. Dona Teresa revelou mais do que Leonardo esperava ouvir. Falou de como Rosana implorou para ficar, de como chorou quando foi mandada embora, de como, mesmo sendo expulsa, nunca falou uma palavra contra a família Vilela. Ela apenas foi, com a criança no ventre e a dignidade nas mãos. Leonardo escutou tudo em silêncio. Não havia raiva visível, mas o peso em seu olhar dizia tudo. Por mais que sua mãe tivesse feito o que achava certo na época, as consequências haviam atingido uma inocente. E agora, essa inocente estava debaixo do mesmo teto, sem saber da verdade que a cercava. Naquele momento, Leonardo entendeu que tinha uma escolha a fazer. Esconder tudo, como seus pais fizeram, ou contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O fim da tarde tingia o céu com tons de laranja e dourado. Ana estava no jardim, sentada no chão, desenhando figuras aleatórias com um pedaço de madeira. Parecia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado um lugar onde podia simplesmente existir. Mas Leonardo sabia, aquela tranquilidade estava prestes a acabar. Ele se aproximou devagar, com o coração pesado. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Parou ao lado dela por alguns segundos, observando o cenário, respirando fundo. Então, sem aviso, entregou-lhe a certidão de nascimento. Ana leu em silêncio. Primeiro com curiosidade, depois com confusão. E, por fim, com o choque de quem percebe que toda a sua vida foi construída sobre pedaços soltos de uma história mal contada. As mãos de Ana tremiam enquanto segurava o documento. O nome da mãe, Rosana, ali estampado, trouxe memórias que ela nem sabia que guardava. Os olhos se encheram de lágrimas antes que ela pudesse reagir. Olhou para Leonardo como se esperasse que ele desmentisse tudo, dissesse que aquilo era um engano. Mas ele apenas assentiu, com um leve movimento de cabeça.
Ali, sem precisar de mais palavras, ela soube. O homem que ela conhecera como um bilionário generoso era, na verdade, o filho do homem que abandonou sua mãe. E, provavelmente, seu próprio irmão. Ana se levantou com um movimento brusco. O mundo parecia girar. Os pés afundavam no chão como se o jardim tivesse se tornado um pântano. Tentou se afastar, tentou respirar, mas a dor subia em ondas. Não sabia se chorava de raiva, tristeza ou alívio por finalmente saber a verdade. Leonardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Ele não insistiu. Apenas ficou ali, parado, dizendo com os olhos o que não sabia expressar com palavras. Estava arrependido, confuso, esmagado pela culpa herdada de uma geração que preferiu o silêncio à responsabilidade. Disse que não sabia, que quando a levou para casa era apenas compaixão. Mas agora que tudo estava claro, queria que Ana tivesse algo que nunca teve: verdade e escolha. Ela não respondeu, apenas caminhou para dentro da casa, com a certidão amassada entre os dedos. Precisava de tempo, precisava entender quem era, afinal de contas. Uma menina perdida, uma filha rejeitada, uma herdeira esquecida, ou tudo isso ao mesmo tempo? Ana trancou-se no quarto onde estava hospedada desde que chegara. Pela primeira vez, não se sentia acolhida ali. As paredes pareciam se fechar. O chão parecia instável. Tudo naquela casa agora tinha outro significado. Sentou-se no canto, abraçando os joelhos. A certidão de nascimento estava amassada entre os dedos. Lia e relia os nomes, tentando encontrar sentido. Sentia como se estivesse presa num pesadelo com a face calma da realidade. Era filha de Rosana, isso sabia, mas agora descobria que o pai era um homem que nunca quis saber dela. Um homem poderoso, frio, que preferiu proteger a própria imagem a assumir sua existência. Pior ainda, a mulher que vivia naquela casa, que parecia tão sensata, tão lúcida, foi quem expulsou sua mãe grávida para manter o silêncio. No quarto ao lado, Dona Teresa também estava acordada. Não lia, não tomava chá. Apenas olhava para a janela em completo silêncio. Sabia que Ana agora conhecia toda a história, ou pelo menos o suficiente. Sabia também que o que viesse dali em diante não poderia ser controlado. Ela sempre acreditou que fez o melhor, que proteger o nome da família justificava tudo, mas agora via com clareza o estrago que o silêncio havia causado. Rosana foi apagada da história e Ana cresceu no abandono. E agora, ali, naquele mesmo jardim onde tudo começou décadas atrás, o passado retornava pela porta da frente, com olhos da filha e a dor da mãe. Nos dias seguintes, Ana evitou Leonardo. Não brigou, não fugiu. Apenas se afastou, mergulhada em pensamentos que a devoravam por dentro. Caminhava pela casa em silêncio, sem rumo, como se estivesse visitando um museu da própria história. Um museu construído sem ela. Lembrava das palavras doces de sua mãe, dos poucos momentos felizes que tiveram juntas, mesmo com tudo tão difícil. Agora entendia os silêncios dela, as noites de choro abafado, as respostas que nunca vieram. Rosana estava protegendo Ana da dor que agora explodia com atraso. E mesmo assim, apesar da raiva, Ana não conseguia sentir ódio, nem de Dona Teresa, nem de Leonardo. O que sentia era mais cruel, um vazio que não sabia como preencher. A tarde estava silenciosa, o céu cinza. A mansão parecia suspensa no tempo, como se esperasse pelo que estava por vir. Ana atravessou o corredor com passos lentos, mas firmes. Parou diante da porta do quarto de Dona Teresa, hesitou por um instante e entrou. Dona Teresa estava, como sempre, em sua poltrona perto da janela. Não se virou ao ouvir a porta. Não parecia surpresa. Apenas disse, com a voz baixa, que já sabia que esse momento chegaria. Ana permaneceu em pé por alguns segundos.
Observou o quarto com outros olhos. Tudo ali era herança de uma história que quase a apagou. Mas ela estava ali, em carne, memória e verdade. Sobreviveu. E agora queria ouvir o que ninguém teve coragem de dizer. Dona Teresa falou sem ser interrompida. Admitiu o erro. Contou como expulsou Rosana de casa. Como preferiu preservar o sobrenome Vilela a acolher uma mulher sozinha e grávida. Disse que acreditava que tudo ficaria no passado, mas que nem mesmo a riqueza era capaz de enterrar certas verdades. Disse também que, ao olhar para Ana, algo dentro dela desmoronava e renascia. Era como se visse Rosana de novo, mas também algo mais. Uma chance de consertar, ainda que tardiamente, o que havia sido quebrado. Ana ouviu tudo em silêncio. Nenhuma lágrima, nenhuma resposta imediata. Apenas escutou, porque no fundo já sabia. Mas precisava ouvir da boca de quem decidiu por ela antes mesmo de seu nascimento. Dona Teresa pediu perdão. Não implorou. Não dramatizou. Pediu como uma mulher cansada, que entendia que não podia mudar o passado, mas desejava deixar outro legado. Queria que Ana ficasse. Queria que ela tivesse um lugar. Queria, enfim, que fosse reconhecida como parte daquela história, como filha de Rosana, como sangue Vilela. Ana não respondeu. Apenas se virou e saiu do quarto, deixando a velha senhora sozinha com seus arrependimentos. Naquele momento ela não sabia o que faria. Não sabia se queria perdão, justiça ou simplesmente distância. Mas uma coisa estava clara. Ela não era mais a mulher que Leonardo encontrou na rua. Era alguém com história, com origem, com nome e talvez com um futuro. A noite foi longa para todos naquela casa. Leonardo não dormiu. Caminhou pelos corredores, revisitando mentalmente tudo o que havia descoberto, tudo o que havia sido dito e, principalmente, tudo o que havia sido silenciado por tempo demais. Dona Teresa permaneceu reclusa, olhando para os retratos antigos na parede, como se buscasse neles alguma absolvição. Já Ana passou a madrugada deitada, os olhos fixos no teto, o corpo parado e a mente em turbulência. Não chorou, não desabou, mas sentia dentro de si algo crescer. Não ódio, não tristeza, mas um tipo de força nova. Uma força que nasce quando se sobrevive à verdade. Na manhã seguinte, Ana apareceu na sala com uma pequena mochila nas costas. Todos estavam ali. Leonardo, Dona Teresa, Maria Antônia. Ninguém disse nada. Ela não precisava explicar. Ela não estava fugindo, estava escolhendo. Disse que precisava sair, não por mágoa, mas por si mesma. Precisava respirar fora daqueles muros. Precisava descobrir quem era agora, sem carregar o peso do sobrenome que a ignorou por uma vida inteira. Leonardo tentou argumentar, mas respeitou. Dona Teresa apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, aceitando que o tempo que restava para ela não era mais tempo de insistências, mas de concessões. Ana saiu pela mesma porta por onde havia entrado semanas antes, mas agora não era mais invisível. Carregava um nome, uma origem, uma dor transformada em consciência. Alguns meses se passaram. Leonardo reformou a biblioteca, mandou restaurar os livros, organizar os arquivos, digitalizar as cartas. Criou uma ala chamada Memórias de Rosana, com uma placa discreta, mas definitiva, um gesto de reparação silenciosa. Dona Teresa faleceu em silêncio, pouco tempo depois. Seu último pedido foi simples, que uma foto antiga, onde Rosana sorria com uma criança no colo, fosse colocada ao lado do retrato da família. Quanto a Ana, ninguém sabia exatamente onde estava. Alguns diziam que havia começado a trabalhar como voluntária em um abrigo. Outros que viajara pelo interior. Mas todos sabiam que ela levava algo que ninguém mais poderia carregar. A verdade. E a liberdade de escrever, sozinha, a próxima parte da sua história.